alguns domingos atrás, nós tivemos uma ministração, né, que foi pelo pastor Jimmy, e a partir daquela ministração, Deus veio falando mais forte ainda. É uma ministração que falava sobre o medo. E aquela ministração, ela falou comigo, e eu voltei para casa, e aí então, comecei a conversar com Deus, e aí Deus me cobrou algumas coisas, e eu comecei a me envolver mais com Deus em determinada situação de buscar a essência de Deus através da palavra, através do estudo. E Deus, ele veio falando cada vez mais forte. E eu até aconselho, né, quem tem recebido os links, né, dos vídeos, que veja 1, 2, 3, 10 vezes. Não perca tempo, né? Nós temos um canal aí, Vidas no Altar, onde tem vários vídeos que nós vamos poder receber palavra de Deus. Então, quem tem oportunidade aí, quem tem acesso à internet, aproveita, assista, inscreva-se lá no canal, né? Vamos, né, então, está relembrando algumas estratégias de Deus, relembrando algumas formas que Deus falou para a gente de uma maneira amorosa. E essa palavra aqui em especial, Deus já falou comigo há umas 2 semanas atrás, eu acredito um pouco mais. Eu estava no carro, e graças a Deus, Deus ainda me dá essa possibilidade. Muitas vezes eu estou andando no carro e Deus fala comigo, e eu preciso naquele momento escrever aquilo para que eu possa depois entender o que Deus realmente queria falar comigo naquilo ali. E Ele falou comigo através desse dia. Eu estava dirigindo o carro, e Ele falou justamente sobre isso: vinho novo em odre novo. E eu não sabia o que era, mas eu conhecia o versículo e tal, e eu só anotei o vinho novo em odre novo. E aí eu comecei a ouvir Deus. Aí teve uma live de um som do reino, né, os irmãos assistiram, e aí tem um louvor que cantou lá, que é Anjos ao Redor. E aí naquele louvor, ele falava que os olhos de Deus, eles estavam olhando para nós, e Ele precisava nos encontrar. E aí eu pensei, falei, os olhos de Deus precisam me achar, porque talvez a gente passa dias e dias e dias da nossa vida achando que os olhos de Deus nos encontraram. Mas se nós entendermos a palavra de Deus em alguma situação, se eu não me engano é Isaías 49, lá fala que muitas vezes as atitudes da gente, as nossas iniquidades, as nossas ações, elas nos afastam de Deus, no sentido de que Deus Ele não deixa de cuidar da gente, mas só que as mãos de Deus, elas nunca deixaram de ficar encolhidas para que nós pudéssemos ter acesso. Então, aquele louvor falou mais forte comigo, e eu fiquei, mais uma vez, envolvido com Deus nisso. E aí Deus vem e fala sobre vinho novo e odre novo. A palavra de Deus, em Mateus 9, 16, 17, diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odre novos, e assim ambos se conservam. Meus irmãos, quando Deus falou comigo, vinho novo em odre novo, eu não estava querendo tomar vinho, né? Fica bem claro, né? Falou, o irmão estava querendo tomar um vinho, aí lembrou do versículo. Não. Até porque o vinho que a Bíblia relata não é o mesmo de hoje, né? Que tem alto teor alcoólico, né?
Então, para quem conhece, né, as mulheres aí, as donas de casa, né, dona de casa, maneira de falar, né? Porque hoje a mulher trabalha fora, trabalha em casa. Você não consegue, tem a nossa irmã que entende muito disso, você não consegue remendar uma roupa com pano velho, porque realmente ele é diferente, né? O tecido ele vai se romper. E vai ficar pior ainda, né, o problema. E a palavra de Deus, ela diz que não se deita vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o vinho novo, ele vai o quê? Se estragar. Ele entorna-se, ele estraga quando coloca. E, por isso, ele deveria ser colocado somente em odre novo. Né? O odre, né, os irmãos sabem, né, mas eu trouxe aqui a definição de odre, que é a espécie de um saco feito de pele, usado para transporte de líquido. Eles usavam na época o odre para transportar água, transportar leite, e tudo que era líquido eles transportavam por lá. Mas eu queria trazer para os irmãos aqui o processo de produção do odre. Né? Eu não conhecia o processo de produção do odre, mas só que eu precisei entender para eu poder até saber o que Deus queria falar comigo nessa questão do odre. Porque até então eu sabia que o odre era aquele saco, mas para mim não passava por tudo isso. Mas o processo de produção de um odre é o seguinte, ele não é tão simples assim. Olha a forma que ele era feito. Alguns irmãos devem saber já. Abatia-se o animal, ovelha, cabrito e às vezes boi. Cortava-lhe a cabeça e as patas. Retirava-lhe o couro de maneira cuidadosa para não estragar a pele. Depois era costurado os orifícios, os buracos, deixando apenas um, que poderia ser a pata ou o pescoço. Antes, o couro passava por um processo de curtição para conservação e armazenava líquidos como leite, água, né, etc. Porém, havia um processo de curtição que tinha um cuidado maior. Eu trabalhei em 1994 em um curtume. Eu estava fazendo engenharia civil e aí eu tive a oportunidade de começar a obra de um curtume grande daqui da cidade, que é a saída para Cidrolândia, e eu acompanhava o processo de curtição do couro, porque lá eles trabalhavam com um couro chamado wet blue. Esse couro ele era levado daqui para Curitiba, de Curitiba ele transformava em cabedal, que são as partes dos sapatos, bolsas, e mandava para a Europa produzia e o Brasil comprava de volta, já no formato de calçado, ou bolsa, ou então pasta. E eu achava interessante que tinha uns tanques imensos, chamados furlões, que eram de madeira, e ali o couro chegava, ele passava por um processo de retirada de todo aquele resíduo dele, sebo e outras coisas, depois ele ia para a salgadeira, ficava salgado um tempo lá, depois ele entrava naqueles furlões, ficava dias ali, horas curtindo, pegava a cor e ia embora. Então é um processo complicado curtir couro, é simples assim, né? Talvez as pessoas falem, mas é simples você ter um calçado, uma pasta, uma bolsa de couro. Parece que é simples o processo. E a mesma coisa era o processo feito para quando ia condicionar vinho e azeite. Era um processo mais rigoroso. Então, meus amados, quando eu interpretei, eu li isso, e Deus falou para mim assim, olha, o processo para você ser um odre novo, não é simples. Não é simples. Porque requer um cuidado maior. O vinho, ele ficava armazenado nesse recipiente por algum tempo, para depois ser consumido. Então, quando eles armazenavam o vinho no odre, esse ainda passava por um processo dentro do odre. O que acontecia? Por que estragava o odre? Porque o vinho fermentava dentro do odre. E aí, com a fermentação, o couro, todo mundo sabe, ele dilata. E aí ele dilatava e ele acabava comprometendo. Então,
havia um cuidado maior. Assim, quando o odre velho, ele era usado novamente, quando o odre velho era usado novamente, repetida vez, a costura jamais não suportava, porque toda vez que colocava o vinho novo, ele expandia, comprometia, colocava, expandia, comprometia, até chegar a um ponto de romper as costuras, e aí se perdia todo aquele vinho que era guardado ali dentro. Então, meus amados, na nossa vida cristã é assim. Deus falou comigo, falou assim, olha, na sua vida cristã é assim também. Você precisa passar por um processo que não é simples, mas só que você tem que manter as suas características para que o novo possa entrar em você e você suportar, para que você não venha romper e com isso você perder aquilo que você tem de tão precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Então, com o passar do tempo, os odres velhos iam se tornando velhos e muitas coisas aconteciam na nossa vida, nesse processo, na nossa vida cristã, nos deixando ultrapassados perante a obra de Deus. Meus amados, a grande questão que nós temos na nossa vida cristã é que nós acreditamos que o tempo que nós vivemos dentro de uma igreja nos habilita a ser alguém imbatível, a ser alguém inatingível. O tempo que nós estamos dentro de uma igreja parece que é um tempo de proteção. Porém, o que Deus falou para mim foi que muitas vezes nós, cristãos, dentro da casa do Senhor, nós devemos nos encontrar como odres novos. Por isso nós precisamos passar por esse processo que Deus traz através da palavra, processos que Deus traz através da vida de pessoas que chegam até nós para nos ajudar a conduzir a nossa vida cristã. E nessa noite, eu queria somente tratar com os irmãos, através de Deus, uma maneira da gente identificar qual tipo de odre nós temos sido, qual odre eu sou. Deus, Ele falou comigo através dessa palavra para que eu pudesse identificar em mim que tipo de odre eu estou sendo. Qual que é o odre que você é hoje? Qual o odre que você é? Se você é um odre novo ou um odre velho, qual é a sua característica? Qual odre você está sendo? O vinho, Jesus Cristo de Nazaré, ele está sendo servido essa noite. O vinho, Jesus Cristo de Nazaré, ele quer ser colocado dentro de cada recipiente que tem através da nossa vida. Agora nós precisamos saber qual é o processo que nós estamos tendo na nossa vida, que está nos mantendo sendo odre novo ou odre velho. Saiba você que o vinho, Jesus Cristo, ele nos renova todos os dias. Só que nós precisamos estar aptos a recebê-lo constantemente. Amém? E eu queria, são 4 tópicos que estou dizendo que eu usei para identificar em mim, ou estou usando para identificar em mim, acho que a palavra certa é essa, estou usando para identificar em mim, qual tipo de odre eu sou ou estou sendo. O primeiro deles é o tempo. Como o tempo tem sido precioso na vida das pessoas, né? Nós estamos aí passando por um período mundial de isolamento, né? Você acessa as mídias sociais hoje, existem milhares de pessoas fazendo milhares de coisas para ocupar o seu tempo.
Eu vejo muita gente, até cristão mesmo, na frente de uma câmera, ensinando os outros a fazer ginástica, a cozinhar, a fazer tanta coisa. Mas eu não vejo alguns cristãos na frente das câmeras levando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, como o tempo tem sido precioso na vida das pessoas, e as pessoas que estão do outro lado, elas estão ali tentando receber algo para ocupar o tempo dela. Olha que coisa interessante, eu estou desse lado, tentando envolver as pessoas que estão do outro lado, para que elas possam responder o meu tempo com o tempo dela, para elas, para a gente equalizar o nosso tempo. Então, nós vivemos correndo contra o tempo. O tempo, ele é algo impressionante. Você acorda, quando você assusta, já chegou a hora do almoço, bobeou, já anoiteceu, e você muitas vezes fala, não fiz nada hoje. Porque o tempo, ele não para. O tempo, ele é constante. Então nós devemos aproveitar cada minuto desse tempo. E nós vivemos lutando, tentando parar o tempo. Você já viu como é impressionante isso? Nós vivemos querendo parar o tempo para que a gente possa fazer as coisas. Nós queremos parar o tempo. Eu precisava parar. Se hoje eu pudesse parar o tempo, eu teria feito muito mais coisa. Se ontem eu pudesse parar o tempo, eu teria feito muito mais coisa. Eu já penso amanhã. Amanhã eu tenho que fazer isso. Não vai dar tempo. Mas eu vou ter que dar um jeito. Nem que eu fique sem almoço, mas o meu tempo vai parar. E eu vou ter tempo para fazer tudo que eu quero. Nós temos usado o nosso tempo para quê? Construir e realizar sonhos. Eu sou um cara que eu gosto de sonhar, eu sonho muito. E eu acredito que todos devam sonhar. Todos devam se projetar, todos devem construir, né, no seu imaginário, algo para poder, né, executar. E assim também na vida cristã, nós devemos plantar no reino, né, nós vimos aqui a irmã deu um testemunho maravilhoso, nós devemos plantar no reino para que a gente possa colher lá na frente. Nós devemos usar o tempo nosso em todas as formas para que a gente possa construir lá na frente. Então nós devemos usar ele a nosso favor. Mas nós não temos usado 1/3 do nosso tempo da maneira correta. Nós não temos usado 1/3 do nosso tempo. Se nós formos avaliar agora, esse período de pandemia, ele colocou muitas pessoas em situação de total isolamento mesmo. Tem gente que não está nem trabalhar, né? Tem gente que não está fazendo nada assim, do costumeiro dele, né? Está isolado realmente, não sai de casa para nada. Como está sendo aproveitado o tempo dessas pessoas? Como será que elas estão absorvendo isso? Será que elas estão usando da maneira correta? E eu acredito que 1% do nosso tempo nós não temos usado da maneira correta. Porque a palavra de Deus, ele diz que o nosso tempo deve ser equalizado com o tempo dele. O nosso tempo deve ser proporcional ao tempo de Deus. Por isso, lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, está ali, diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há para todo o propósito, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então tudo tem seu tempo determinado. E há para todo o propósito, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós estamos onde? Debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar ou colher o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar as pedras,
tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, né? Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, meu amado, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E esse tempo que nós estamos falando é o tempo de Deus para as nossas vidas. Como você tem usado o seu tempo? Como você tem usado o seu tempo? Será que você tem atentado para esses detalhes? Ou você tem colocado, como o dito popular, o carro na frente dos bois na sua vida? Como está sendo a sua maneira de administrar o seu tempo? Não somente nesse período que nós estamos passando agora, mas vamos analisar o nosso ano de 2019, 2020 agora. Como nós usamos o nosso tempo? Nós estamos muito preocupados com o nosso tempo. O nosso tempo é muito precioso. Eu preciso desse tempo, né? O tempo é tudo para mim. Meus queridos, deixe que Deus cuide do seu tempo. A palavra de Deus diz que, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Deixe Deus cuidar do seu tempo. Deus falou para mim: Omar, deixa eu cuidar do seu tempo. Deixa eu cuidar do seu tempo. Você está preocupado do seu tempo? Por quê? Porque eu tenho um sério problema, que eu entro dentro do carro, eu lembro que eu tenho que mandar uma mensagem para alguém, eu lembro que eu tenho que ligar para alguém. E aí, eu tenho me policiado a respeito disso, para eu chegar no meu destino, e lá eu faço tudo isso. Mas por que isso acontece? Porque a minha urgência, ela é muito maior. Eu preciso fazer agora, tem que ser agora, precisa ser agora, se não for agora, não é a hora. Mas Deus chegou para mim e falou assim: olha, fica tranquilo, vamos aproveitar o seu tempo? Aí Ele me levou para dentro da Bíblia, me levou para o estudo, me levou para a intimidade, Ele me levou a buscar Ele, porque eu estava usando o meu tempo tão preocupadamente com as coisas materiais e diárias minhas, que o meu tempo, ele estava resumido à minha necessidade pessoal, e eu deixava então de fazer a vontade de Deus, sendo que Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, se tem um propósito na minha vida e na tua vida, fica tranquilo, porque há um tempo determinado para acontecer. Não fica angustiado, não fica nervoso, não fica estressado, porque Deus está cuidando. Ele quer que você descanse nele, Ele quer que eu descanse nele, para que as nossas forças sejam renovadas, porque quando chegar o nosso tempo, nós vamos estar preparados, e nós vamos andar confiantes que foi Deus quem nos deu a vitória. Amém? Então, meu amado, nosso tempo é precioso para Deus. Amém? Segundo ponto que Deus falou comigo, olhar para o seu passado. Você tem olhado demais para o seu passado? O passado ainda te aprisiona? Então é hora de se libertar do passado. Deixar o passado aonde ele deveria estar e seguir em frente. Acreditando, confiando que tudo se fez novo na sua vida. E há um tempo, eu ficava muito preocupado com aquilo que eu não conseguia fazer. Quando eu falei para os irmãos
que eu trabalhei na empresa de curtume, eu fazia engenharia, eu precisei parar na faculdade de engenharia, porque eu fiquei desempregado, e eu parei. Aquilo para mim foi a maior frustração naquela época, na minha vida, porque parecia que eu tinha alcançado algo muito precioso, muito valioso para mim. E aí, de repente, eu sou obrigado a abandonar tudo, a voltar a estaca zero, vamos dizer assim. Eu fiquei frustrado, fiquei realmente abatido, falei, puxa vida, né, eu queria tanto, que era um sonho, e eu fiquei preso naquilo ali. Eu fiquei de 1994, 95, quando eu tranquei a faculdade, até 2002, quando eu voltei a estudar. De 95 a 2002. Eu não sentia nem vontade de fazer um vestibular, nem nada. Quando foi em 2002, Deus mais uma vez, na misericórdia dele, né, sabendo que eu sou um sonhador, né, que nós somos sonhadores, Deus me deu um start, falou assim, olha, levanta a cabeça, bora estudar. E aí, né, teve um vestibular numa faculdade de Direito, e aí eu fiz novamente, e glória a Deus, me formei, e depois eu não parei mais, fiz uma pós-graduação, e eu gosto de estudar. Não muito, mas gosto, né? Gosto um pouquinho assim. E Deus me levou para dentro da palavra dele novamente. E aí ele me disse, olha, vai lá e dá uma olhada, o que o meu servo, apóstolo Paulo, quer te ensinar. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Filipenses 3, 13 e 14. Por que você tem olhado para trás? Por que você tem ficado preso no seu passado? Porque o passado ainda é algo que não te deixa caminhar. É necessário olhar para Cristo. Cristo é o futuro de todos nós. Ele é o novo, ele nos faz novas criaturas. Amém? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5,17. É necessário caminhar, meu amado. É necessário andar. Você quer ser odre novo ou quer ser odre velho? Qual tipo de odre você quer ser? Eu falei, Deus, eu quero ser odre novo. Ele falou, então vamos lá. Então para de olhar para o passado. Esquece o passado. Olha para frente. O que vem é o melhor. Amém? Terceiro, feridas abertas. Machucados que não saram. Quantos de nós, na nossa vida, já fomos feridos, fomos machucados, atingidos por pessoas? Às vezes pessoas tão próximas da gente, que a gente nunca desconfiaria que uma pessoa daquela poderia fazer mal. A gente jamais desconfiaria. Muitas vezes é um filho que faz algo, muitas vezes é os pais que faz algo, é um irmão, uma irmã, um primo, uma prima, namorado. Pessoas que, da nossa visão, nunca nos trairia, nunca nos aborreceria, nunca nos prejudicaria. Quantas feridas abertas nós temos ainda? Quantos machucados que não saram? O que é mais interessante em tudo isso aqui que eu estou querendo conversar com os irmãos, é que Deus falava para mim, cada situação dessa, e falava, ó, que tipo de odre você quer ser? Odre novo ou odre velho? Aí, meus amados, eu fui entender que a pele que era usada para fazer um odre novo, isso eu li, não poderia conter
feridas. Não tinha que ter ferimento. Tinha que ser uma pele pura. Tinha que ser uma pele sem nada assim, nem marca de vacina. Não poderia ter. Porque comprometeria o odre. E Deus falou para mim assim, falou, olha, você quer ser um odre novo? Então, meu amado, meu querido, você precisa urgentemente se livrar das feridas. Limpa essa pele. Limpa essa pele. Muitas vezes estamos com feridas abertas, pessoas que nos feriram, como eu disse, mesmo dentro da igreja. Olha só. Não, mas acontece isso dentro da igreja? Acontece. Acontece. Por quê? Jesus Cristo, quando veio, até os fariseus ficaram assim, meio chateados, porque eles falaram assim, poxa vida, mas Jesus Cristo, falou para os discípulos, né? Olha lá, seu mestre, está sentando com os ladrões, com as prostitutas, está sentando com quem não vale nada, vamos dizer assim, né? Aí Jesus Cristo ouviu e falou para ele, ó, eu vim para quem está precisando, eu vim para aqueles que estão, doentes. O médico veio cuidar de doente. Então, meu amado, a igreja é um hospital. É um hospital. Pessoas entram machucadas, saem renovadas, saem curadas. Pessoas entram machucadas e num processo às vezes mais longo, tenso, ficam aqui feridas ainda, feridas. E essa ferida ela reclama, e afeta outra, e assim vai indo. E aí isso acaba ferindo outras pessoas, e isso acontece. Nós estamos falando de pessoas, ser humano. Nós não estamos falando de máquinas que são programadas para não magoar ninguém. Programadas para não. Nós estamos falando de pessoas que vão fazer algo que às vezes pode não ser nem o desejo dela. Acabei de falar, feridas. Poxa vida, será que um filho tem prazer em prejudicar os pais? Tem, mas prejudica. Depois vem o arrependimento. Será que um pai tem prazer em prejudicar o filho? Em ferir o filho? Não tem. Mas acontece. Uma hora vai acontecer. Então, a pele que era usada para fazer o odre novo, ela não podia conter nenhum tipo de ferida, nenhum tipo de ferimento. Então, eu entendi o seguinte, que os animais que eram abatidos também para fazer o odre, eles eram analisados. Você olhava toda a estrutura dele, para ver se ele não tinha nada. Esse aqui serve, esse aqui não serve. Esse aqui passou na cerca, rasgou o couro, não serve. Né? Caiu no buraco, se feriu, não serve. Esse aqui serve. Então, meus amados, nós precisamos sarar as nossas feridas. Passar o bálsamo do Senhor nos nossos machucados, nas nossas feridas, para que nós possamos ser realmente curados, para que nós possamos servir de odres novos. Amém? A palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si todas as nossas dores e sofrimentos. Lá em Isaías 53, 4 e 5, vai dizer assim que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Precisamos tomar posse dessa palavra. Precisamos acreditar, confiar, que realmente nós somos pessoas saradas, curadas, restauradas, porque Jesus Cristo nos fez assim. E Ele nos fez assim por quê? Porque o projeto de Jesus Cristo para mim e para você é que nós sejamos odres novos. Que nós sejamos servos de Deus, com a característica de odre novo, que eu possa me encher com o Espírito Santo de Deus, e esse encher vai servir para matar a sede das pessoas lá fora, vai servir para matar a sede das pessoas dentro da igreja. Essa é a verdadeira essência
de você ser um odre novo, você se encher do Espírito Santo de Deus e você poder matar a sede das pessoas, levando o quê? O vinho, o Evangelho de Jesus Cristo, o vinho, o próprio Jesus Cristo, para dentro das casas das pessoas e da vida das pessoas, para que elas possam também sentir o renovo espiritual e então tomar parte desse reino tão maravilhoso que nós estamos fazendo parte, que é o reino de Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó, deixe Deus curar as suas feridas, somente Deus pode curá-las. Meu amado, somente Deus cura, sara as nossas feridas. Somente Deus. Ah, mas Omar, você não pode curar minhas feridas? Não posso. Posso passar um álcool gel, né? Talvez vai doer. Não vai sarar, né? Mas vai matar uns coralzinhos lá. Então eu não posso. Não tem como. Não tem como. Agora, Deus não. Deus, Ele chega com o bálsamo dEle. Deus chega com o remédio dEle e passa. E quando você vê Deus passando na sua ferida aquele bálsamo, e você acredita, nunca mais aquela ferida é aberta. Nunca mais. Pode abrir outra. Mas aquela ali não. Aquela ali, ela sara para sempre. A palavra de Deus em Salmos 147, 3 diz assim: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele sara um coração quebrantado. E Ele cura, restaura, ata. Ele sara as feridas. Então Deus falou para mim, olha, feridas abertas e machucados que não saram, você precisa se livrar. Eu estou examinando o teu couro agora. Eu estou passando uma análise na sua pele, Omar. E ó, tem ferida. Tem ferida. Então você precisa sarar essa ferida, para que você seja odre novo, para que o vinho novo seja colocado dentro de você, e você possa levar para matar a sede das pessoas, que estão necessitando tanto desse vinho que chama Jesus Cristo. Amém? E o quarto, conformismo, comodismo. O ser humano, ele é algo impressionante, né? O ser humano, ele tem algumas características que realmente são impressionantes. E uma dessas características é o comodismo ou o conformismo. Deixa do jeito que está, né? Deixa do jeito que está. Você talvez nunca tenha passado por isso. Eu vou falar os homens agora, né? Mas eu já passei por isso. Você viu aquela geladeira que quebra lá, bem no plug assim? Aí você encosta, gira, mexe, ela funciona. Solta, ela para. Aí você vai lá, corta aquilo, abre o fio, descasca, enrola nas pontas e taca na tomada de volta. Ele fala, não, isso é provisório, né? Depois eu vou trocar. Aí passa um mês, passa 2, passa 6 meses, e aquele provisório virou definitivo. Isso chama-se comodismo. Está funcionando, deixa lá. Aí o dia que dá uma descarga elétrica e dá um pipoco lá, né, com perdão da palavra, e queima a geladeira, aí chama um técnico, o técnico fala, olha, é o seguinte, sabe o que aconteceu aqui? Está vendo aquela gambiarra ali por causa daquilo ali queimou a geladeira. Aí um pedaço de fio que você ia gastar R$5, você vai ter que comprar uma geladeira nova. Vai gastar mais de R$2.000. Se for em dólar, fica mais caro ainda, né? Que o dólar subiu de uma maneira que não tem jeito de parar o trem. Isso é comodismo. Quantas coisas na nossa vida estão no comodismo? Até dentro da igreja, a gente se acomoda dentro da igreja.
Chego, sento, assisto o culto, vou embora. Chego, sento, assisto o culto, vou embora. Entra dia, sai dia. E eu não me envolvo, eu não busco saber nada, eu não quero me envolver, eu sou membro. Isso chama-se comodismo. E assim é, em todas as áreas. Os irmãos sabem, eu sou bombeiro e eu tenho 22 anos de serviço. E aí vem um monte de coisa, né? Antiguidade, vem as funções e tal. E aí você vai ficando num comodismo. Por quê? Porque tudo que você vai fazer, você atribui para o mais moderno. Então, se alguém manda você fazer negócio, você manda o mais moderno. Manda fazer negócio, você manda o mais moderno. Isso em tudo. Até mesmo quando nós estamos trabalhando. Isso chama-se comodismo. Aí quando alguém chama a gente e fala assim, olha, vamos fazer uma instrução para relembrar determinadas coisas, para que a gente possa atender melhor a sociedade, a comunidade, aí, meu Deus do céu, é aquela agonia, né? Porque, puxa vida, eu vou ter que ir lá, vou ter que fazer, né? Ter que me envolver. Vai me tirar do comodismo meu. Eu vou ter que me expor. Isso é ruim. E Deus, ele falou para mim, acho que você se acomodou um pouco. Você está meio acomodado, você precisa sair do comodismo. E você está se conformando com muitas coisas. Para com esse conformismo. Está vendo aquela situação lá? Rapaz, eu não quero nem me envolver com aquilo ali, porque eu já falei um monte de vezes, já dei conselho, já orei, já chamei para o Grupo Vida, já chamei para ir para o culto, e não tem jeito, não quer se envolver. E eu não perco mais meu tempo. Conformismo. Com o passar do tempo, então, é natural que o ser humano ele vai se acomodando, né, em tudo na vida. Se acomoda com os acontecimentos, se acomoda com tudo à sua volta, tudo está bom do jeito que está. Né? O conformismo nos deixa cegos, às vezes, diante de muitas coisas que acontecem ao nosso redor, nos impossibilitando de identificar e separar o novo do velho. Nós não temos essa sensibilidade. Nós não conseguimos identificar se nós estamos sendo ou de novos ou de velhos. Nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não estamos nem aí. Nós estamos conformados com o que está acontecendo. Né? Então é necessário sair dessa zona de conforto para que Deus, né, para que os acontecimentos de Deus possam fluir em nós. Romanos 12, 2 diz assim, e não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Isso que nós buscamos. Qual é a perfeita vontade de Deus? Qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida? O que você acredita que seja? Você continuar do jeito que você está? Você mudar a sua história? Você mudar a sua realidade? Qual é a perfeita vontade de Deus para você? Nós precisamos de renovo. Precisamos renovar nossas mentes, renovar nosso pensamento, renovar a nossa visão. Precisamos enxergar o futuro. E Deus, ele falou para mim, olha, você precisa enxergar o futuro. Você precisa acreditar, você precisa confiar. A obra de Deus, ela não pode parar. Os campos são vastos. A seara é grande, a palavra de Deus diz, olha, né, quantas pessoas nós temos aí nesse mundo hoje. Nós estamos deixando ser envolvidos por questões pessoais e temos visto um cenário totalmente devastador. O diabo, ele está destruindo tudo. Eu, como falei para os irmãos, assim, a gente trabalha aí na rua, no operacional, e é triste realidade do que tem acontecido. Mesmo com o toque de recolher que a prefeitura de Campo Grande colocou, é triste o que está acontecendo. Triste. Triste. Os irmãos têm visto aí, se vocês têm assistido o jornal, não sei, eu confesso que eu parei de assistir jornal. Porque eu já vejo no meu trabalho. Eu chego em casa, eu vou ver de novo na televisão. Então, são coisas absurdas, pessoas matando a outra a troco de nada.
irmão matando irmão, né? Pessoas tirando a própria vida, seja com a corda no pescoço ou pulando de algum lugar. E aí, meus amados, o crente preocupado com as coisas dele. O crente preocupado com aquilo que ele deveria esquecer nas mãos de Deus e se preocupar com vidas, com pessoas igual a essa. Ah, mas eu não sei onde estão essas pessoas. É momento de procurá-las. Como você tem usado o seu tempo? Usa a sua internet para postar vídeos? Usa para postar vídeos que levam as pessoas ao encontro de Deus. Usa para postar vídeos que façam as pessoas se aproximar de Deus. Sei lá, a Bíblia tem não sei quantos versículos aí, copia, cola no seu status lá do WhatsApp, cola no status do Face, cola no status do Instagram, cola no status, cola na frente da tua casa, não sei. Mas nós precisamos ser odres novos. E eu estou falando isso para os irmãos, não estou dizendo que os irmãos não fazem isso, tá? Eu estou dizendo o que Deus estava cobrando de mim. O que Deus cobrou de mim. Mas eu perguntei para ele, pai, que tipo de odre eu tenho que ser? E ele falou, você que tem que me responder. Qual tipo de odre você tem que ser? Por isso eu fui estudar. Eu falei, eu quero ser odre novo. Ele falou, então, meu amigo, vamos lá. Não é tão simples assim. Mas você consegue ser. Jesus nos chama para novos tempos, tempos de mudança no nosso tempo, mudança no nosso passado, para se tornar o nosso futuro, mudança em nossas feridas, tratá-las, curá-las, mudança em nosso comportamento, sermos inconformados com as circunstâncias que têm prejudicado pessoas ou a nós mesmos. Jesus nos chama para sermos odres novos. Odres com capacidade para suportar o novo, capaz de servir o melhor para as pessoas. Jesus nos chama para sermos novas criaturas. E você? Vai continuar sendo odre velho que entorna, tira o sabor do vinho, ou quer ser odre novo, onde o sabor é preservado? O vinho Jesus Cristo, o vinho Espírito Santo, está pronto para ser acondicionado em você. Basta você se colocar como odre novo. E aí? Como que nós vamos ser? Odres novos ou odres velhos? É na nossa mão. Você quer ter sua costura rompida e você perder aquilo que Deus tem te dado? Ou você quer preservar dentro de você? Essa é uma decisão unilateral. Deus não pode decidir por mim nem por você. Deus não pode. E Ele não vai. Ele não vai. Porque o que Deus mais quer é que nós nos coloquemos à disposição dele para novas transformações. Amém?